Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém. Te convido a se colocar em pé. Estamos na casa do nosso Pai, nesse lugar a liberdade, e iremos cantar essa canção agora, clamando para que Ele venha sobre nossas vidas. Eu não sei o que você tem passado, mas Ele te conhece, conhece o teu interior, suas lutas, suas dificuldades. Eu queria que neste momento você separasse um tempo para orar e clamar para que Jesus venha sobre a sua vida. Se você crê de todo o seu coração, Ele irá fazer um milagre essa noite aqui neste lugar, amém? Se você está em família, ore por quem está próximo de você. Vamos juntos orar e clamar para que o Senhor venha fazer um milagre sobre nossas vidas essa noite aqui neste lugar, pois Ele está aqui nesse nosso meio, amém? Feche seus olhos, ore por quem está próximo de você. Senhor Jesus, eis-nos aqui na sua presença, ó Deus. Estamos aqui para clamar para que o Senhor venha sobre nossas vidas, ó Pai. Enfrentamos dificuldades, ó Deus, que não estamos encontrando a saída, ó Pai, para onde devemos ir, o que devemos fazer. Talvez tem pessoas aqui neste lugar que esteja com uma enfermidade, ó Deus, que esteja incomodando há muito tempo, e os médicos já disseram que não tem o que fazer. Mas o Senhor é o Deus de milagres, o Senhor é o Deus da cura, e o Senhor está neste lugar nessa noite. O Senhor está aqui sobre nossas vidas, e clamamos pelo Teu toque, ó Deus. Vem sobre nossas vidas agora, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor Jesus, olhe para nós, olhe para o nosso interior, venha tratar a nossa família, venha tratar a nossa saúde financeira, faça um milagre em nossas vidas, ó Deus. Estamos aqui dizendo, Senhor, precisamos de Ti, venha sobre nós mais uma vez. Precisamos do Teu milagre, ó Pai. Venha Te tocar sobre nós, ó Deus. Cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Venha agir sobre nós, ó Deus. Queremos mais de Ti, queremos mais, ó Pai, do Teu poder em nossas vidas, ó Pai. Derrame sobre nós, ó Pai, a Tua unção, Senhor Jesus. Precisamos do Senhor, ó Pai. Amém, amém. Vamos juntos cantar essa canção. Cante ela de todo o seu coração. Declare ela como uma oração, clamando para que o Senhor venha sobre você. Amém. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Declare isso, erga sua voz. Teu nome é cura, É poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Vem sobre nós, Senhor. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo saiam agora. Eu clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem. Vamos juntos declarar mais uma vez: teu nome é cura. Erga sua voz e declare: teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Se você crê nisso, cante mais uma vez bem forte: teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. E tem poder, destrói cadeias, vem incendiar. Começa a clamar pelo nome de Jesus neste momento. Clame Jesus. É em teu nome que estamos aqui reunidos nessa noite. Você está ansioso, chegou aqui ansioso, ansiosa. Comece a clamar agora pelo nome de Jesus. Você chegou aqui deprimido nessa noite, ou você que está nos assistindo, quer onde você esteja agora, comece a clamar Jesus. Ele vem ao seu encontro nessa noite. Ele vem ao seu encontro. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, nome todo poderoso. Jesus, nós cremos que há poder neste nome. Há poder neste nome, que liberta os cativos, que liberta, restaura os corações. Nós cremos neste nome, nome poderoso de Jesus. Pela fé, queridos, comece a clamar neste nome. Mesmo que você não saiba como orar, basta apenas clamar de todo o seu coração por este nome, nome de Jesus. Independente que você esteja sentindo, como foi o seu dia, ou como está sendo sua semana, como foi o seu semestre até aqui, comece agora a clamar ao nome de Jesus. Jesus, eu clamo o teu nome, eu chamo pelo teu nome, Senhor. Jesus, Ele vem ao encontro dos necessitados. Todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-vos-á. Sim, tudo quanto pedires em meu nome, disse Jesus, crendo, recebereis. Em nome de Jesus. Ainda que estamos aqui nessa noite para louvar o nome do Senhor, mas não daremos ao Senhor um culto de adoração sem antes receber dEle a graça, o renovo, o toque, o poder dEle sobre as nossas vidas. Nós só podemos dar ao Senhor aquilo que receber dEle mesmo.
Senhor, nós oramos no nome de Jesus. Vem de encontro aos aflitos. Vem de encontro, Senhor, ao coração dos meus irmãos. Eu sei que aqui, Pai, não há somente pessoas angustiadas, aflitas, mas há pessoas também que desejam mais da Tua presença nessa noite. Há sedentos por Ti, há famintos pela Tua presença, Senhor. E nós oramos pelo mover, pelo derramamento glorioso do Teu Santo Espírito neste lugar. Nós queremos mais de Ti, Jesus. Queremos a vida, queremos vida na Tua presença. Queremos a Tua presença, Senhor, a presença deste nome poderoso. Vamos declarar mais uma vez, querido, o Teu nome. Teu nome é cura. Sim. É poderoso, Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, louva o Senhor com suas palmas, exalte este nome. Continua incendiando os corações nessa noite, meu Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa noite de oração, noite de louvor, noite da esperança. Pode tomar seu assento, por favor, queridos, por um momento. Que alegria recebê-los aqui. Que bênção, irmãos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de adoração, casa de oração. Nós queremos estender a vocês algumas agendas que teremos já em vista neste mês de julho. Já estamos seguindo aí o segundo semestre, e nós queremos crescer ainda mais na graça e no conhecimento neste tempo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Quero lembrar você que nessa quinta-feira, você que está vivendo uma boa fase na terceira idade, ainda que não seja uma boa fase, mas é terceira idade, é o encontro que a igreja proporciona através da rede Fruto Maduro, que acontecerá nessa quinta-feira, às 15 horas, um tempo tão especial para você que tem 60 a mais, para estar aqui convidando outras pessoas para estar também este tempo tão abençoador. Temos certeza será muito edificante. Já está sendo preparado com muita oração, com muito empenho, como sempre, e cremos será uma tarde muito especial, frutos da sabedoria. Olha que tema interessante. Queridos, este domingo nós teremos uma grande celebração ao nosso Deus. Receberemos novos irmãos para somar junto conosco na família, na fé. Este é um motivo para você dar um glória a Deus. Perdeu a oportunidade, irmãos. Isso, recupera, vai, a oportunidade agora. Olha, vamos ter neste domingo a recepção de novos membros. Muito bem. E será um tempo maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Teremos culto pela manhã às 10 horas, mas a celebração do batismo, recepção de novos membros, será no culto à noite, às 19 horas, e a Rede Teens estará preparando uma cantina especial para receber também você, a cantina. Ah lá, olha só que arte bacana, e será um tempo bem especial essa cantina. Você já imaginou que vai ter, né? Olha só que maravilha, consigo ter uma visão aí? E vai ser algo bem acessível, que vai ser abençoador para você, sua família, para os seus filhos. Após o culto, no domingo à noite, nós teremos uma cantina, será um tempo muito abençoador. Encorajamos a vocês estarem juntos, temos certeza vai ser um tempo muito abençoador. As mulheres, irmãs queridas abençoadas, na sexta-feira, dia 11, terá noite de louvor e adoração, um tempo tão especial para as mulheres. Às 20 horas é um encontro todo especial. Temos certeza vai ser um tempo abençoador para a glória de Jesus. No dia 12, a saber, o sábado, teremos a nossa edição do Bazar Missionário, que já estamos divulgando. E amanhã nosso querido Johnny estará pelas ruas anunciando aí, né, acelerando e louvando ao Senhor, como anúncio aí do Bazar Missionário, esparramando aí pelas cidades. E pedimos para que você nos ajude também, divulgando, compartilhando e também contribuindo de alguma forma, para que seja ainda mais abençoador este Bazar Missionário, como tem acontecido para a glória de Jesus.
Vamos continuar louvando ao Senhor neste momento, irmãos queridos. Quero chamar você a se colocar de pé neste momento. E nós vamos louvar ao Senhor fazendo isso também através da nossa oferta e também através dos nossos dízimos. E você pode fazer isso somente com uma condição, desde que seja com alegria. Deus, Ele ama quem dá com alegria. Você vai expressar sua generosidade através do louvor financeiro. E você que não veio parado para este momento, fique à vontade, não se constrange, mas que você possa ofertar acima de tudo o seu coração ao Senhor em nome de Jesus, amém? Enquanto louvarmos ao Senhor com essa canção, você pode sair do seu lugar e fazer isso com muita alegria para a glória do nome de Jesus, queridos.
glorificado aqui neste lugar, amém? Feche os seus olhos e comece a buscar a presença do Senhor Jesus mais uma vez. A presença do Senhor está aqui neste lugar. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador. Outro igual a Ti não há, Senhor Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós glorificamos o Teu santo nome. Nós declaramos que o Senhor é o Verbo vivo, aquele que era, aquele que é e há de vir. E nós estamos esperando, Te aguardando ansiosamente, Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, vem com a Tua presença aqui neste lugar, Senhor, e nos envolva com a Tua glória, Senhor. Nós Te adoramos, Jesus, nós Te exaltamos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo que sou,
Graças a Deus. Você pode se assentar com alegria, ainda em adoração ao Senhor. Que tempo gostoso de adoração, de exaltação ao nome de Jesus. Você está satisfeito por isso? Por exaltar e adorar o nome do Senhor? Como é gostoso isso, não é? Vai se acostumando, porque você acha que vai fazer o que no céu? Nós vamos ter uma grande tarefa lá no céu, que é continuar adorando ao Senhor. Mas talvez não mais em espírito e em verdade, né? Mas face a face com Ele. Já pensou? Que alegria! Obrigado, meus irmãos, por nos conduzir nesse tempo. Em nome de Jesus. Queridos, que a graça e a paz continue sobre você, sobre nós, e assim também sobre aqueles que estão conosco pela internet. Nós vamos continuar nessa noite com essa série chamada Em Frente. E você já percebeu, você que acompanhou as primeiras mensagens, já percebeu aí a ideia mais ou menos central, que é de fato prosseguirmos, não pararmos e enfrentarmos o que tivermos que enfrentar a realidade, mas seguir em frente, não é? Eu tenho certeza que você está seguindo em frente. Não fosse isso, você não estaria aqui, amém? Glória a Deus. Mas eu creio que nessa noite Deus há de nos levar a uma compreensão acerca de seguirmos em frente na nossa jornada da fé. Eu sei que quando a gente fala de seguir em frente, há muitas coisas na nossa vida que precisamos de fato enfrentar, encarar e, por que não dizer, dar continuidade. Nós poderíamos, numa mensagem, considerar tantas questões acerca da nossa vida, em que nós poderíamos recomeçar, enfrentar, seguir, mas eu quero focar aqui na nossa jornada da fé, de fato, na nossa fé. E eu não sei em qual nível você está de fé, em como está a sua fé, se ela está grande ou pequena, se ela está firme ou está fraquejando, não sei. Mas eu sei que nessa noite, em nome de Jesus, você vai sair daqui mais forte. Você vai sair daqui mais fortalecido para a glória do Senhor, para continuar a sua jornada, amém, queridos? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, vamos ler os versículos 15 e, aliás, os versículos 19 e 20, enquanto você acha aí esse texto, vale ressaltar que esta é uma mensagem que já preguei algumas vezes, dentre elas, ou melhor dizendo mais exatamente, uma vez aqui aos jovens apenas, num grupo bem pequeno, mas direcionado aos jovens, e estava aguardando uma oportunidade para compartilhar com toda a igreja, e Deus nos deu essa oportunidade. Também estive ministrando essa mensagem há dias atrás, numa outra igreja também, e com a graça do Pai estamos aqui hoje. A palavra de Deus se renova, meus irmãos, amém? E Deus há de falar conosco nessa noite, para a glória dEle. Atos capítulo 14, versículo 19 e 20, diz o seguinte: entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Texto muito curto, eu quero ler de novo, porque vamos enfatizar aqui e vamos focar muito no que está acontecendo aqui. Então preste atenção mais uma vez, diz assim: entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Amém? Queridos, à luz desse texto, eu quero falar sobre o recomeço. Se nós temos de enfrentar a vida, enfrentar a realidade, enfrentar as circunstâncias, nós precisamos entender que nós temos que recomeçar muitas vezes a nossa jornada. Não sei se você já se deparou em circunstâncias em que você se viu fraco, que você se viu desanimado, em que você se viu talvez distraído, quem sabe paralisado, e você com certeza entendeu: eu preciso recomeçar.
Quem sabe você chegou assim aqui hoje, entendendo: Senhor, eu preciso de um renovo, eu preciso de um recomeço, Senhor, eu preciso de algo novo na minha vida. E sabe, esse texto nos chama a atenção porque uma situação muito inusitada acontece aqui, em que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, dois homens de Deus separados pelo Espírito Santo para serem missionários, os primeiros missionários, digamos assim, aos gentios, que saem de Jerusalém, vão para Antioquia, e ali de Antioquia, a igreja de Antioquia os envia para a obra missionária. E Paulo e Barnabé estão aqui na sua primeira viagem missionária. Se você se lembra, Paulo, por exemplo, empreendeu no mínimo 4 viagens missionárias em que ele saía de cidade em cidade, enfrentando muitos desafios, encarando a morte todos os dias, como ele vai dizer numa das suas cartas, e assim pregando o evangelho, propagando acerca de Jesus, da salvação, da graça salvadora, do perdão de Deus em Cristo Jesus, fazendo discípulos, plantando igrejas, formando liderança e deixando um legado de uma obra que vem de Deus, para a glória de Deus, mas que precisam de homens e mulheres para ser realizado. Então Paulo e Barnabé estão aqui nesse texto, mais exatamente na cidade de Listra, quando eles, vindo da cidade de Antioquia, vou explicar mais ou menos o que aconteceu, para que você entenda o porquê que Paulo foi apedrejado e tudo isso que nós lemos aconteceu. Paulo e Barnabé foram à cidade de Antioquia e ali anunciaram o evangelho, pregaram o evangelho, mas haviam religiosos, mais exatamente judeus, que ali moravam, que ali estavam, e não gostaram de Paulo e Barnabé pregando o evangelho, porque eram contra Jesus Cristo, e aí eles se levantaram contra eles, insinuando, ou então motivando a multidão ali, para apedrejarem, para insultarem, para de fato machucarem esses apóstolos, esses homens, não é? Eles saem de Antioquia como que em fuga, porque percebem que ali em Antioquia não há espaço para pregar o evangelho por conta dos perseguidores, dos inimigos. Então eles saem e dão continuidade na sua viagem, e eles vão à cidade de Listra, uma cidade próxima também. Chegando em Listra, eles se deparam com um aleijado, e este aleijado recebe a cura divina e começa a andar através de uma palavra que Paulo pronuncia, que dizendo: levanta-te, o Senhor Jesus te cura. E através dessa cura, as pessoas ali daquela cidade, os moradores daquela cidade, que acreditavam nos deuses gregos, por exemplo, Zeus, não é? Júpiter, Mercúrio, eles então acreditaram que Paulo e Barnabé foram deuses que desceram até eles e operaram um milagre divino, operaram uma obra divina. E aí eles começaram a exaltar Paulo e Barnabé, começaram a colocar eles em evidência, a aclamar eles como então deuses, a ponto de os religiosos da região, da cidade, vamos dizer assim, os sacerdotes, os líderes religiosos da cidade, das religiões gregas, vamos dizer assim, eles queriam sacrificar animais, bois, em nome de Paulo e Barnabé, entendendo que eram deuses. Aconteceu um tumulto tamanho, que Paulo e Barnabé tiveram muito sufoco para fazer com que isso não acontecesse, porque afinal de contas, a glória é toda de Deus, a glória é toda de Jesus. Onde já se viu eles curarem alguém e receberem aplausos, elogios e receber toda a glória? Um apóstolo de Cristo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo do Senhor, uma serva do Senhor, jamais receberá a glória, porque toda a glória há de ser dada a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então Paulo e Barnabé, eles estão ali no meio desse tumulto, e ali no meio desse tumulto eles conseguem acalmar os ânimos da multidão, os ânimos deste povo, mas inevitavelmente aparecem talvez
nós não temos ideia de dias, de tempo que tudo isso acontece, mas a Bíblia diz que aparecem judeus vindos de Antioquia, talvez os mesmos que se depararam com Paulo e Barnabé lá em Antioquia, e estavam motivando a multidão contra eles. Agora eles vão para Listra também, aqui como nós lemos esse texto, eles estão em Listra, e ali eles se deparam com Paulo e Barnabé. O que esses judeus fazem? Mais uma vez, eles motivam, eles instigam a multidão, aqueles que estavam aclamando Paulo e Barnabé como deuses, querendo oferecer sacrifícios a eles, agora eles são motivados e de fato são levados a apedrejarem o apóstolo Paulo. Então nós começamos a ler um texto que nós nos deparamos com essa verdade. O apóstolo Paulo foi apedrejado pela motivação de perseguidores, de inimigos da fé. E sabe, meus queridos, Paulo precisou de um recomeço. Paulo precisou de um recomeço aqui. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês e te fazer essa pergunta: quando precisamos recomeçar? Quando é que podemos entender que na nossa vida e na nossa jornada da fé nós precisamos de um recomeço? Afinal de contas, a nossa vida, como nós estamos até observando aos domingos na série Altos e Baixos, nós somos inconstantes, amém, queridos? Você há de concordar com isso? Nós somos inconstantes. Dias estamos muito bem, cheios de fé, fervorosos, não é? No óleo, aleluiados, no fogo. Mas outros dias, nem tanto estamos assim. Estamos desanimados, estamos cansados, precisamos de refrigério, não é? E assim é a nossa vida. Isso não nos torna pior nem melhor, porque nós somos seres humanos, isso faz parte da nossa natureza. Louvado seja Deus, que a graça do Senhor é suficiente para nos salvar, para nos sustentar, para nos colocar de pé. Mas sabe, meus queridos, nós precisamos de um recomeço às vezes, principalmente aqueles que estão na jornada em ministérios, estão com a mão no arado, estão exercendo algo, estão fazendo algo para Deus. Não digo simplesmente como um cargo na igreja, não, eu estou dizendo como alguém que vive como luz em meio às trevas, alguém que de fato é sal do mundo, é como o sal da terra, a luz do mundo, que faz a diferença, que é uma testemunha viva de Jesus nessa terra, alguém que é discípulo de Jesus, que leva o nome de Jesus aonde vai, alguém que preza pela glória de Deus, e sim, às vezes sofre consequências, sim, por dar a outra face, quem sabe por caminhar mais uma milha, mas não difamar o nome do Senhor, e manter-se fiel à sua palavra, e fiel ao chamado que Deus lhe deu. Estou falando de pessoas que servem ao Senhor na sua casa, na escola, no trabalho, e aí de vez em quando vem à igreja e serve a igreja. Não sei se os irmãos estão entendendo, mas eu não quero me concentrar aqui apenas a cargos na igreja, mas entenda você como um ministro de Cristo, como uma ministra de Cristo, aonde você vive, no seu contexto. E aí talvez você muitas vezes se depara com desânimo, você se depara com situações, circunstâncias, e que você precisa de um recomeço. Em nome de Jesus, Deus tem recomeço nessa noite para a sua vida, para o seu ministério, para a sua jornada, queridos. Mas sabe quando nós precisamos de um recomeço? Quando nós sofremos ataques espirituais. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Obviamente, ele está numa jornada, numa viagem missionária, e a intenção, o foco, o propósito dele, o objetivo dele é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas, naquela cidade aonde ele passasse. Mas ele sofre ataques, e claro, literalmente, foi apedrejado, recebeu pedradas, e foi um ataque físico, literalmente físico, não é? Você já tomou uma pedrada aqui algum dia na vida? Já teve a alegria de ser apedrejado, tomar uma pedrada, não é? Os cabras aí que na quinta série, que dizem agora tudo que os homens levam aí, às vezes a ilha da bobeira dos homens, né, que ainda permanece, da adolescência,
atribuem à quinta série, né? Os homens não saíram da quinta série. Então, na quinta série, você já deu pedrada, mas você também já tomou pedrada? Dói ou não dói? Dói? Meu Deus, como dói. Ainda mais, dependendo de onde pega. Agora, imagine ser apedrejado até quase a morte. Nós sabemos de homens, ou pelo menos de um homem que você está aqui na Bíblia, que foi apedrejado até a morte. O nome dele é Estevão. Inclusive, o apóstolo Paulo foi quem consentiu com a sua morte e estava na roda daqueles que apedrejaram Estevão. Isso aconteceu quando Paulo não havia ainda se convertido ao Senhor Jesus, ainda não havia nascido de novo, ainda não havia recebido a graça salvadora. Mas note que agora, salvo, redimido, restaurado por Jesus, é ele quem está sendo apedrejado por causa de Jesus, pelo nome de Jesus. Paulo é apedrejado aqui pela sua fé, por aquilo que ele professa, por aquilo que ele crê. Paulo está sofrendo ataques aqui, por aquilo que ele acredita, vive, por aquilo que pulsa no seu coração, por aquilo que corre nas suas veias, uma convicção que ninguém lhe tira, de que Jesus Cristo é o Senhor, e precisa ser anunciado, proclamado e conhecido por todas as pessoas. Paulo recebe ataques espirituais, e esse apedrejamento, queridos, muitas vezes pode significar para nós, e aqui eu quero elencar algumas coisas, como por exemplo o próprio pecado. O pecado pode significar o apedrejamento espiritual, quando nós somos atacados por tentações terríveis, que vêm tentando nos assolar, e nós sabemos que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelo diabo. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, nós somos tentados pelo diabo, e as tentações vêm contra nós, a fim de que caiamos nas paixões da nossa carne. O diabo nos tenta para que executemos algo por nós mesmos. A responsabilidade do nosso pecado, a culpa do nosso pecado não é do diabo, é nossa. Mas quando somos tentados, queridos, isso vem como pedradas contra nós. E como é difícil resistir, como é difícil às vezes se manter de pé. Só quem enfrenta tentações cruéis, que tenta às vezes lhe puxar para a velha natureza, por hábitos, por coisas que você fazia e você sabe que não agrada a Deus, isso é como um apedrejamento, isso te assola a alma, isso te rouba muitas vezes o ânimo, a força. Mas às vezes o apedrejamento pode ser a rejeição, pode ser o abuso, e não somente o abuso físico, queridos, mas o abuso emocional, o abuso de autoridade. O apedrejamento muitas vezes pode ser, sabe, o desamparo. O apedrejamento pode ser a própria enfermidade, coisas na nossa vida que vem minando a nossa energia, que vem minando a nossa força, e vem de fato como que um peso sobre nós, e nós não damos conta. Nós não conseguimos carregar tamanho peso dessas pedras, e Paulo está sendo apedrejado, e obviamente, não é literal o que eu vou dizer, mas é como se ele estivesse debaixo de uma montanha, de um monte de pedras. Como resistir? Quando está cercado de ataques espirituais, contra a sua missão, contra o seu objetivo. Então, quando nós nos vemos assim, queridos, nós precisamos acordar, despertar e entender que precisamos de um recomeço. Nós precisamos enfrentar essa verdade, essa realidade. Há uma necessidade na nossa vida de recomeço, meus queridos, quando nós sofremos o distanciamento espiritual, porque Paulo, ao ser apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade. Lembra que ele foi pregar o evangelho naquela cidade com intencionalidade. Ele teve a intenção de estar lá, ele escolheu aquela cidade, ele foi fazer aquilo a qual ele escolheu fazer, certo? Ao ser apedrejado e ao ser arrastado para fora da cidade, ele sofreu um distanciamento do propósito, ele sofreu um distanciamento do objetivo central da sua vida e da sua existência.
E quantos de nós, ao sofrermos ataques espirituais, nós somos distanciados do propósito de Deus? Porque, meus irmãos, minhas irmãs, se tem uma coisa que nós precisamos entender, é que nós não somos fortes por nós mesmos. A palavra de Deus diz, o apóstolo mesmo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sabendo que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades do ar. Não lutamos contra pessoas, lutamos contra o inimigo das nossas almas, que já está vencido na cruz, mas ainda Deus deu liberdade para atuar ainda, e nós precisamos resistir. A Bíblia diz, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas Paulo se encontra apedrejado, afastado do propósito, e nós precisamos entender, queridos, que há necessidade de um recomeço na nossa fé, de um recomeço na nossa relação com Deus, de um recomeço no nosso ministério, de um recomeço na nossa vida. Sabe quando? Quando estamos distanciados. Opa, peraí, quando Deus me chamou, eu estava bem convicto. Quando Deus me chamou, eu estava bem firme. Quando Deus me chamou, eu tinha muita fé. Quando Deus me chamou, eu não via problema em nada. Quando Deus me chamou, eu estava focado. Mas olha onde eu estou agora. Oh meu Deus, olha onde eu estou. Distante da tua vontade, distante das coisas do Senhor. Às vezes até bate a saudade, porque você se deixou levar pelas pedradas, você se deixou levar pelos ataques espirituais, e você se distanciou, ao invés, sim, de resistir, de buscar ajuda, ou mesmo se manter firme, obviamente na dependência de Deus, mas você se deixou levar, e quem sabe você assim foi vítima de coisas, de ataques, e que não dependeu de você, não são consequências necessariamente dos seus erros, mas você foi vítima, ok, mas você se vê distanciado. E agora? Eu preciso recomeçar. Há necessidade de recomeço. E aí, nós entendemos também que precisamos recomeçar quando nós sofremos a paralisia espiritual. Os ataques espirituais que nos levam ao distanciamento espiritual podem muito bem nos paralisar espiritualmente. Isso é um perigo, meus irmãos, porque a intenção de Paulo, a missão de Paulo, o chamado de Deus para Paulo, era pregar o Evangelho, anunciar as boas novas da salvação, mas os inimigos, os ataques, o distanciaram e o paralisaram. Quantos de nós estamos inertes, numa inércia, queridos, que só pela graça e misericórdia? Quantos de nós já sofremos tanto, e o próprio sofrimento parece que vai criando uma crosta no nosso coração, em que nos fechamos, nos distanciamos, e nos fechamos em relação às coisas de Deus, à vontade de Deus, à palavra, sabe, aos mistérios de Deus, a Jesus, porque nós sabemos que realmente viver assim, aos pés do Senhor, vai nos custar, vai sim ser difícil, vai ser aflição, muitas vezes. Jesus nos deixou bem alertas quanto a isso. A vida não vai ser fácil na minha presença, a vida não vai ser fácil me seguindo, a vida não vai ser fácil sendo um discípulo meu, a vida não vai ser fácil, sim, na minha missão que eu confio a você, não vai ser fácil, você vai encontrar aflição, mas sabe de uma coisa? O estado de inércia, de paralisia espiritual, não é o chamado de Deus para nós. O apóstolo Paulo foi chamado para pregar o Evangelho, foi chamado para ser testemunha de Jesus, foi chamado para levar o amor de Deus, a graça salvadora. Mas ele estava em paralisia. A Bíblia diz que ele foi dado como morto por causa do apedrejamento. Nós não sabemos se de fato o grau da machucadura, dos ferimentos do apóstolo. Pode muito bem ser que ele sofreu pedradas na cabeça, como se diz na fonte, não é? Sabe a fonte aqui, que a gente muitas vezes vê nas lutas, não é? Que